tudo bem? Meu nome é Augustinho Guerra, sou professor de Geografia e a gente vai aprender hoje os diversos movimentos migratórios. Essa é uma aula do módulo 7, Educação de Jovens e Adultos, certo? Do ensino fundamental. Então, na nossa aula, a gente vai conhecer mais essa questão dos processos migratórios, dos diversos movimentos que fazem com que as populações migrem em torno do mundo, tá certo? Então, começo a nossa aula perguntando a vocês: você já migrou alguma vez? Você já realizou esse processo de migração? Você já saiu da sua casa para o trabalho? Você já saiu da sua casa ou da casa do seu avô para ir à praia? Você já mudou de estado? Você já visitou, seja ela no São João, no Carnaval, no verão, no inverno, para outra cidade? Consequentemente, sim, né? Eu acredito que alguém aí já realizou algum movimento migratório. Seja ela na sua cidade, seja ela no seu estado, seja ela no seu bairro, seja ela em qualquer lugar que for. Então, a gente já realizou, né? Eu mesmo já realizei, eu acredito que você também. E o processo migratório é um processo muitas vezes natural do processo social. Então, desde que o homem é homem até hoje, a migração ela acontece, tá certo? Então vamos lá. Professor, o que danado é migração? Migração nada mais, nada menos é que o deslocamento de pessoas entre uma localidade e outra. E ela pode existir nas diversas escalas. Seja uma escala local, como por exemplo a sua rua, você estava numa casa e decidiu se mudar para outro lugar da mesma rua, essa é uma escala menor, ou escalas continentais, mudança de continente, migração de continente, regiões do país. Então, dependendo da escala, a migração ela é fruto do deslocamento de pessoas, tá certo? E como eu falei, né, desde que o homem é homem, lá dos primórdios, da pré-história até hoje, com os sistemas políticos, econômicos, como a gente pode citar a globalização, essa migração ela tem intensificado e se consolidado, tá, gente? Então, hoje é muito mais fácil migrar do que possivelmente anos atrás, entendeu? Então, esse processo, através da globalização, a gente pode apontar aí que a globalização ela permitiu a intensificação e a consolidação dessa migração. E o que a gente pode dizer que ela representa um novo significado, tá certo? Novo não, diversos significados. E a gente vai conhecer um pouquinho mais nesta aula. Então vamos lá. No mundo acontecem diversos motivos. A migração ela pode acontecer diversos motivos. E eu citei alguns aí, tá, gente? Primeiro, o religioso. As pessoas migram por causas religiosas. Há muitos anos atrás, lá no período da Europa medieval, as cruzadas provocavam essas migrações aos cristãos. Os cristãos provocavam esse processo migratório. Como também ocorre o processo migratório, por exemplo, os judeus. Os judeus saíam do seu território, principalmente na Alemanha. Então, a questão religiosa aí provocou migrações de população, tá certo? Outro que eu trouxe para vocês é a questão cultural. A cultura também permite esse processo de migração. Que é um exemplo, as questões culturais das tribos indígenas da África. Tem tribos africanas que elas se transitam pelo seu território, ampliando o território. E é um aspecto cultural delas, de ser nômades, de andar pelo território. Então, essa migração, a gente pode atrelar isso a uma questão cultural. Outro ponto são os bélicos. Que danado é isso, professor? E hoje representa as guerras civis. Então, grande parte de pessoas que vivem em territórios em guerra, elas migram. Quer um exemplo? Um exemplo, professor? A Guerra da Síria. A Guerra da Síria que está acontecendo lá no Oriente Médio, em algumas regiões da África também, ali no norte da África. São regiões que têm esses conflitos entre forças armadas e faz com que as pessoas migrem, fujam desse território em busca de novos territórios para viver, tá certo? Existe também as migrações humanitárias.
são os refugiados, sejam eles das diversas maneiras, e eles são recebidos, eles são acolhidos pelos países que recebem essas questões humanitárias, entendeu? Por exemplo, a Venezuela, muitos países, inclusive o Brasil, recebeu a população da Venezuela no sentido humanitário, de acolher essa população que veio em busca do Brasil por seu país estar em grande crise, tá? A questão econômica também é outra questão migratória. As pessoas buscam países onde tem a pobreza muito grande para países que podem oferecer uma qualidade de vida melhor. Então, por exemplo, o Brasil, há muitos anos atrás, décadas atrás, muitas pessoas migravam, tinham um sonho de viver nos Estados Unidos, pela condição econômica que o país, naquela época, era bem pobrinho. Então, procuravam os Estados Unidos onde poderia oferecer a melhor condição econômica, tá? Políticos ideológicos. Que danada é isso, professor? Se você é um ditador e você opõe, contra ele, esse motivo pode provocar migrações de pessoas. Então, as ditaduras militares de qualquer país provocou que muita gente que era contra o ditador saísse do seu país em busca de exílio, tá certo? Então, é um dos motivos que permitem a migração. As questões educacionais, as pessoas que vão lá, que migram, trocam de cidade, trocam de estado, trocam de país em busca de educação, seja ela ensino básico, seja ela ensino superior, mestrado, doutorado. Então, a questão educacional permite uma migração. Trabalhistas, a mesma coisa. Tem gente que muda de cidade para trabalhar. Sanitários, por exemplo, a Covid-19. A gente pode atribuir essa migração sanitária, onde muita gente migrou de lugares que estavam altamente infectados, onde o processo de contágio estava muito alto, para lugares que não havia, onde o contágio era menor, e muitos outros, tá, gente? Então, nesse quesito aí que eu trouxe para vocês, existem diversos motivos de migração. E essa migração, ela pode ser o que, professor? Voluntária, eu queira me deslocar, eu queira me mudar. Ela pode ser forçada, me forçaram a migrar. Por exemplo, a escravidão. Elas escravizaram os negros africanos que foram forçados, tá, gente? E a migração ela pode ser controlada. Um país, por exemplo, como os Estados Unidos, controla quem entra no seu território, seja ele para turismo, qual for a sua finalidade. Então, a gente entender aí um pouquinho dos processos migratórios, tá certo, gente? E a migração, ela pode acontecer de diversas formas, tá? As principais, a gente atribui ela à migração pendular. Que danada é isso, professor? É o processo, é um movimento diário de pessoas dentro do território. Então, se eu vou para minha casa, para a sua casa, esse movimento diário, esse movimento a gente chama de migração pendular. Quando é migração sazonal, é um deslocamento de uma mudança que não é fixa e que dura um período de curto relativo. Então, por exemplo, eu trabalho no sertão, moro no sertão e vou trabalhar no corte da cana. Então, eu migro no período onde vai ter o corte da cana, fico um pouquinho lá, trabalho e volto para minha cidade no sertão. Então, esse movimento a gente chama de migração sazonal. É um deslocamento, é um pouco período de curto e que vai e que eu volto, tá certo? Pode ser transumância. Que danada é isso, professor? É um tipo de migração sazonal aonde as pessoas migram de uma localidade para outra e repetem esse movimento migratório anualmente. Então, anualmente, elas migram para o mesmo lugar, vai e volta, isso ano a ano. A gente chama de transumância, tá certo? Então, outro tipo de migração que é muito comum, a gente já acompanha esse, seja ele em história, seja ele em geografia, que é o êxodo rural, que é o deslocamento da migração das pessoas que vivem no campo para a cidade, tá, gente? Então a gente chama êxodo. Êxodo é saída da zona rural. E acontece o inverso, tá? Que a gente vai chamar de êxodo urbano. É quando as pessoas migram da cidade para as zonas rurais. Hoje a gente percebe que esse êxodo urbano está sendo muito mais
muito mais comum do que se imagina, tá, gente? Então as pessoas querem a tranquilidade do campo. Tem gente que vai exercer no campo as agroflorestas. Tem gente que quer fazer sua fazendinha, no caso, se aposentar no campo, porque de certa forma a vida urbana é muito barulhenta, muito tumultuada, tá, gente? Então a gente conheceu esses tipos de migração, esses movimentos migratórios são diversos, são vários, acontece todos os dias, acontece todas as horas, e compreender esse processo a gente aprendeu de certa forma hoje, tá certo, gente? Obrigado a todos e até a próxima aula.